Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos então aqui para a lição de número 13. Vamos fazer o encerramento dessa lição, dessa revista Conectar Mais Jovens. Falamos durante 12 lições, agora vamos fechar a 13ª lição falando da pessoa do Espírito Santo, né? Creio eu que Deus está assim despertando o nosso coração, começando pela nossa juventude. Agora no próximo trimestre, na lição dos adultos, nós também vamos falar sobre o Espírito Santo. Creio que Deus quer despertar o nosso coração para que nós possamos conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo, né? Então você, professor, que vai dar esta lição de número 13, não sei como que aí o seu superintendente pretende trabalhar o encerramento do trimestre, você conversa com ele, alinha com ele o que vocês pretendem fazer, mas geralmente eu conversava com o superintendente, ou então se o superintendente não tivesse programado nenhum café da manhã, nada assim de diferente, eu programava, geralmente juntava as turmas de jovens e adolescentes para a gente fazer um café da manhã junto, um período de comunhão, e depois a gente ia ali fazer um resumo da lição para fechar o trimestre, tá bom? Então você fica à vontade, eu recomendo que faça um café da manhã, seja só com os jovens, seja jovens e adolescentes, ou se a igreja toda for fazer todo mundo junto com a direção da superintendência, você faça ali também com eles. É um momento muito oportuno para a gente celebrar o nome do Senhor. Como eu disse no começo, né, é importante a gente lembrar que muitos alunos se esforçam muito para não faltar uma lição. 13 domingos, 13 lições, fazendo aqui a parte deles, vindo à escola bíblica, não é fácil. Então eu gostaria de te incentivar também, professor, a destacar esse aluno. Se você puder dar uma lembrança para ele, eu daria a revista do próximo trimestre para ele, compraria e daria para ele de presente, para ele não ter esse gasto e ele poder ser presenteado com a próxima revista. Não teve nenhuma falta, veio em todas as lições, sabe? São pessoas que a gente tem que presentear, tem que ter carinho por essas pessoas que elas estão se esforçando, né? Então aí faça um café da manhã, faça algumas dinâmicas, usa ali um espaço do início da escola bíblica, pelo menos de meia hora, 30 minutos, para a gente fechar esse trimestre com chave de ouro, tá? Porque a gente sabe que durante 13 lições são muitas barreiras que a gente tem que enfrentar para chegarmos até aqui, né? Então nós vamos agora adentrar na lição Revestidos de Poder, lição de número 13. Nosso texto base está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, da qual a gente colocou aí nesses dois slides. Verso 10 ao 15 diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou eu embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E aí já nessa leitura a gente percebeu aqui, que eu gosto sempre de frisar nesse texto de Efésios, que a nossa luta não é contra as pessoas. A expressão carne e sangue desse texto
quer dizer contra pessoas. Então nosso embate, a nossa luta é contra principados e potestades. São demônios do inferno organizados, que estão trabalhando de maneira arquitetada para tentar todos os dias impedir o avanço da igreja, impedir o avanço dos cristãos, e assim também ele vai minando as forças de um aqui, de outro ali, lançando as suas setas inflamadas. E nós vamos ver nessa lição que o Espírito Santo que a gente conheceu durante esse trimestre, ele tem esse poder, né, de nos capacitar, de nos revestir para a gente lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, perseverar na propagação do Evangelho e, por fim, ainda ele vai nos ajudar a sermos levados para os céus, arrebatados com Cristo. Na nossa introdução, diz o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, objetivando capacitá-la para a pregação do Evangelho, revestindo-a com as armaduras de Deus e também preparando para a volta de Cristo. Então essa lição vai mostrar que Jesus, que através do Espírito Santo, a igreja está habilitada e fortalecida para lutar pela propagação do Evangelho, e nós sabemos que Satanás vai vir contra, e também através do Espírito Santo a igreja vai ser habilitada, está sendo preparada para se encontrar com o seu noivo, que é Jesus. Então vamos aqui nessa entoada, nesse sentido, trabalhar essa lição final. No tópico de número 1, nós vamos falar sobre o avivados pelo Espírito Santo. E aí no tópico 1.1, especificamente o que significa a palavra avivar. A oração do profeta Abacuque foi: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifique. Está em Abacuque 3, versículo 2. A palavra aviva, do hebraico shaya, tem o significado primário de preservar a vida ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também reanimar, restabelecer, renovar, tornar mais vivo, ressuscitar. Este é o papel do Espírito Santo como avivador, fazer com que os cristãos se tornem mais intensos em sua maneira de viver. Paulo pede aos irmãos que sejam fervorosos no Espírito, Romanos 12:11, que a chama do Santo Espírito venha arder em nosso coração cada dia mais. Quero só frisar aqui essa expressão. Este é o papel do Espírito Santo como avivador, fazer com que os cristãos se tornem mais intensos em sua maneira de viver, né? Nós percebemos a diferença do Espírito Santo faz na vida de uma igreja. No início da igreja aqui no Brasil, quando nós já tínhamos igrejas estabelecidas, mas vieram os missionários Gunavin e Daniel Berg para cá, e através da chama que eles trouxeram do Espírito Santo, do avivamento que eles produziram, no crescimento do Evangelho, foi muito, muito rápido, a partir do momento que a igreja aderiu ao batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, a busca por esse poder, por esse revestimento de poder do Espírito Santo. A igreja do Senhor, através do que hoje nós temos como Assembleia de Deus, a igreja cresceu de uma maneira exponencial. E daí vieram outras ramificações, outras denominações pentecostais, e depois desse movimento veio as neopentecostais, e a igreja de Cristo continua crescendo. Tem muitos espinhos, muitas controvérsias, muitas questões doutrinárias em algumas denominações que surgiram após esse movimento, mas nós sabemos que o Espírito Santo tem levado a sua palavra. Obviamente que o inimigo, como o próprio Cristo já advertiu, ele vai semear o joio no meio do trigo. Mas o importante é que a palavra cresça e no final os anjos de Deus que vão fazer essa colheita e diferenciar um do outro. Mas o avivamento trazido aqui pelos missionários suecos proporcionou o crescimento avassalador do Evangelho aqui no nosso país, né, propriamente dizendo. 1.2, os apóstolos inflamados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo realizando sinais e prodígios através dos apóstolos. Pedro, incendiado pelo Espírito Santo, pregou a palavra a quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Atos 2:41.
Foi por meio da obra do Espírito Santo que um coxo foi curado para a glória de Deus. Está lá em Atos capítulo 3. Foi pregado com ousadia e eloquência que Estevão se tornou mártir da igreja primitiva. Atos 7. Do Pentecostes, a igreja não somente foi inaugurada, mas passou a ser inflamada pelo Espírito Santo no cumprimento dos propósitos de Deus. Que a igreja ordinária seja também inflamada com o fogo do Espírito. Nós percebemos a diferença do Espírito Santo quando ele veio na vida dos apóstolos. Antes da vinda do Espírito Santo, muitos apóstolos muito tímidos, alguns se acovardaram, alguns fugiram para não serem presos quando Jesus foi preso. Então ali até então eles não tinham aquela ousadia para pregar a palavra de Deus. Pós-Espírito Santo, depois da vinda do Espírito Santo, enchendo e inflamando o coração dos apóstolos, eles foram avançando com o Evangelho a ponto de a própria vida deles serem tiradas e eles não mais recuarem, né? Muitos apóstolos, para não dizer todos, somente possivelmente o apóstolo João não morreu por martírio, todos os outros foram martirizados, mas nenhum deles abandonou a fé. E a lição traz o exemplo de Estevão, por exemplo, aqui, sendo martirizado, apedrejado, mas não negando a fé, vendo o Senhor, falando com o Senhor, mesmo na hora da sua morte. Isso só é possível por causa da pessoa bendita do Espírito Santo na vida do cristão. Tópico número 2, revestidos para a guerra. 2.1, batalhamos contra os demônios. Paulo, quando discorreu acerca da necessidade de que nos revistamos do poder de Deus, fez isso porque sabia que o nosso inimigo é sagaz e tem as suas estratégias de guerra. Em Efésios 6:11, a Bíblia nos revela que a nossa luta é contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Aqui encontramos hierarquias de demônios terríveis que agem no mundo para matar e destruir, arquitetando em todos os momentos contra a vida humana. O texto sagrado recomenda que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Somente cheios de poder de Deus é que teremos condições de vencer este exército satânico. Para acrescentar aqui, há uma frase que eu aprendi há muitos anos, né? Lendo alguns livros sobre batalha espiritual, sobre peleja contra demônios e todas essas áreas de libertação, a gente aprende uma frase o seguinte: o soldado que está em guerra, que por um segundo só, ele se distrai, ele se esquece por um segundo que ele está numa guerra, ele está dando o primeiro passo para a morte. Então nós cristãos, o tempo todo nós devemos lembrar que é um privilégio imenso servir a Jesus. É muito gratificante estar na igreja, ser a igreja de Cristo, mas nós nunca devemos também deixar de perceber que existe um inimigo das nossas almas, que anda bramando como leão, que anda arquitetando, e que a nossa luta não será contra as pessoas, que são nossos irmãos, que a nossa luta vai ser sempre contra Satanás e as suas hostes satânicas, que nós possamos estar atentos, ligados para aquilo que ele está fazendo, arquitetando, para nós irmos contra ele, em nome de Jesus. E ele vai sair das vidas das pessoas, vai sair dos ambientes aonde a gente entrar, porque a luz vai prevalecer contra as trevas. Continuando aqui, 2.2, revestidos e armados para a guerra. O Espírito Santo, sabendo do poder bélico do inimigo, coloca à disposição dos santos a sua armadura, que possui os seguintes elementos: lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, pés calçados pelo evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Estão descritos em Efésios capítulo 6, versos 14 a 17. É necessário ainda que vivamos uma vida de súplica no Espírito e vigiemos em todo o tempo. Nessa guerra só obteremos vitória se usarmos a armadura do Espírito. Paulo chega a dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Que vivamos uma vida de total dependência do Espírito na nossa vida. Nós temos esse slide aí, nessa figura que eu encontrei, que ela fala justamente o posicionamento de cada uma dessas peças da armadura de um soldado, né? O capacete da salvação protege a cabeça, que é o ponto principal.
o escudo da fé que protege ali contra os dardos inflamados do maligno. Nós temos a couraça da verdade, né? O cinturão da verdade que protege também contra as artimanhas do maligno através dos seus engodos, dos seus enganos. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é uma arma de ação para derrotar o Satanás através da palavra de Deus. Nós temos aí o peitoral, o da justiça, que protege o coração, e nós temos o evangelho da paz, representado pelas botas aí, que a qual é a pessoa que propaga o evangelho, que ela leva o evangelho, e a partir do momento que ela vai pisando nos terrenos do inimigo, com a pregação do evangelho, Jesus Cristo vai sendo conhecido e glorificado. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Só para acrescentar aqui, há uma frase interessante. Nós estamos vivendo aí um período aí de luto, né, internacional pela morte da rainha Elizabeth, e há uma frase que é atribuída a ela, né, a rainha da Inglaterra, dizendo que ela tem mais medo, tem mais receio de um crente de joelhos dobrados em oração do que todas as armas do mundo inteiro voltadas contra a Inglaterra. E assim também deveríamos nós crer e acreditar que quando nós estamos revestidos com todas essas armaduras, nós somos mais fortes. Nós não vencemos Satanás com força própria, nós vencemos o inimigo com as armas dadas pelo Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Tópico de número 3, aguardando o arrebatamento. Então a primeira parte, lição 1, na lição tópico 1 e tópico 2, nós trabalhamos aí a ideia do Espírito Santo preparar a igreja através do sentido de lutar, pelejar, de evangelizar, de lutar contra demônios. E também agora no tópico 3, o papel do Espírito Santo é preparar a igreja para o arrebatamento também. Tópico 3.1, lembrados pelo Espírito. Jesus, ao falar sobre a vinda do Espírito Santo, disse que ele nos faria lembrar de todas as coisas, João 14, 26. Um desses ensinamentos é sobre o arrebatamento da igreja, que diuturnamente, através da palavra de Deus, o Espírito Santo tem alertado a igreja sobre essa realidade. A igreja primitiva vivia de maneira a não perder a expectativa da volta de Jesus. Infelizmente, vivemos um período dominado pelo consumismo e pelo materialismo, quando muitas pessoas deixaram de viver em prol da eternidade para viver com os olhos na terra. Que Deus nos ajude a priorizar as coisas que não vemos, pois estas são eternas. Como a gente tem uma natureza ainda caída, nós somos nascidos de novo, mas a nossa natureza, o velho homem, ele ainda resiste dentro de nós. Essa carne, nós temos que lutar contra a carne, contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. São inimigos terríveis e a gente precisa vencê-los todos os dias. Satanás a gente vence através do nome de Jesus, o mundo a gente vence negando a nós mesmos, a nossa carne a gente vence através da renúncia e o pecado a gente vence através do perdão do sangue de Jesus, confessando todos os dias os nossos pecados. A gente precisa exercitar a fé cristã. A fé cristã é dia após dia. E o Espírito Santo tem esse papel de pegar tudo que a gente já estudou da palavra de Deus e nos fazer lembrar que tudo isso aqui vai passar. E o que é eterno é o que está guardado para nós. Que nosso coração não seja colocado nas coisas daqui, mas que nós possamos viver para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Tópico 3.2, arrebatados pelo Espírito. O conceito de arrebatamento é que todos os cristãos que estiverem em plena comunhão com Deus serão repentinamente e instantaneamente tirados dessa terra e levados para o céu. O verbo arrebatar, do grego harpazo, significa literalmente tirados com violência, indicando que não haverá tempo para tomar uma decisão ou pedir perdão. Paulo chega a dizer que isso acontecerá no momento, do grego átomos, ou seja, um momento indivisível de tempo, num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. Que venhamos guardar nossa comunhão com Deus para que possamos escutar o toque da trombeta, assim sermos levados pelo Espírito Santo ao encontro do nosso Salvador.
Jesus Cristo. Maravilhas, né? Nós estamos sendo preparados, irmãos, pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes ele prova o nosso coração. Muitas vezes o Espírito Santo permite situações adversas na nossa vida para provar a nossa fé, para purificar a nossa fé, né? Para tornar a nossa fé mais sensível à voz dele. Que a cada dia nós permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que naquele dia, como não vai dar tempo da gente se preparar para o dia do arrebatamento, nós estamos sendo preparados dia após dia pelo Espírito Santo, para que quando o Senhor Jesus vier, a gente seja tomado com ímpeto e seja para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Vamos fazer aqui a nossa conclusão. O Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de nosso ministério, bem como em nossas batalhas espirituais, lutando contra os inimigos da nossa alma. Pois bem, meus irmãos, encerramos aqui essa lição. Essa lição aqui ela é muito importante, porque a gente vai fechar o trimestre, a gente precisa dar essa lição. Obviamente, eu sempre recomendo que a lição seja dada de 30 a 40 minutos, né? E aí, como a gente, nesse final de semana, a gente deve organizar aí um café da manhã, uma sala de aula mais dinâmica para fazer ali um quebra-gelo, receber novos alunos, quem sabe entregar já a próxima revista, fazer um lanche com eles, acaba que o tempo vai ficar mais curto. Mas essa lição não pode ser deixada de ser ministrada, haja vista a sua importância e a sua relevância, né? Falar sobre o Espírito Santo é importante, mas a ação do Espírito Santo, como que ele atua, é importantíssimo a gente conhecer como que a igreja se torna mais ativa, mais dinâmica com a pessoa do Espírito Santo. Tá bom, gente? Pessoal, deixa aí o seu gostei, o seu like, continua aí comentando aí nos comentários, nos ajudando, divulgando esse canal, compartilhando aí com seus amigos, nos grupos da EBD, para que a gente possa continuar crescendo, tá? Quero agradecer a todos os que se inscreveram no nosso canal, continue orando por nós para que a gente possa no próximo trimestre já estarmos aqui novamente dando mais dicas e fazendo aqui os resumos das nossas lições, tá bom? Além dessa lição dos jovens, nós temos também a lição dos adolescentes e a lição também dos adultos, tá? Que Deus te abençoe, nos acompanhe aqui sempre para que você possa aí juntar forças com a gente. Deus te abençoe em nome de Jesus, fique todos com Deus. Amém.